os que nos assistem, todos os telespectadores que nos assistem e os vereadores aqui presentes e os demais. Sejam todos bem-vindos e, em nome de Deus, eu dou por aberta a sessão, passando a palavra para o primeiro secretário fazer a leitura dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Caio Vitor Barbosa Lima, Cícero Pedro Lima, Edielma Alencar César Moura, Elaine Barbosa Nogueira, Flávia Barbosa, José Ferreira dos Santos, José Nilson Lúcio da Silva, Railane Oliveira Lima e Vandeci Moreira dos Santos. Havendo o número legal em nome de Deus, damos continuidade à nossa sessão. Passo para a leitura da ata que seja feita pela redatora de atas. Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do município de Jaramatá e Alagoas, aos 2 dias do mês de julho do ano de 2021, no prédio do Poder Legislativo Municipal desta cidade. Realizou-se a sessão com a presidência da vereadora Edielma Alencar César Moura. Feito a chamada, responderam presente os senhores e senhoras vereadores: Edielma Alencar César Moura, Caio Vitor Barbosa Lima, Cícero Pedro Lima, Elaine Barbosa Nogueira, Flávia Barbosa, José Ferreira dos Santos, José Nilson Lúcio da Silva, Railane Oliveira Lima e Vandeci Moreira dos Santos. Feita a leitura da ata da sessão anterior, a presidente colocou em discussão e posteriormente em votação, onde foi aprovada por unanimidade. A presidente começou explicando que, devido ao fato de ter recebido o PLDO atrasado, ela encaminharia o mesmo aos vereadores para estudarem e averiguarem o mesmo, para posteriormente ocorrer uma votação. A presidente facultou a palavra aos vereadores. O vereador Railane Oliveira discorreu sobre a importância de se ocorrer a entrega dos projetos para as comissões, para que as mesmas estudem e avaliem cautelosamente. Ele pediu ainda para que ocorra a divulgação dos nomes dos beneficiários do programa Jaramataia Feliz, tendo em vista que muitas pessoas com real necessidade não foram inclusas no mesmo. Destacou sobre a importância de se manter a manutenção do saneamento básico, tendo em vista que a população está sendo afetada com esse problema, sugerindo ainda a contratação de um funcionário para delegar tal tarefa. O vereador Railane Oliveira pediu ainda a resposta sobre a sua indicação sobre o reajuste dos motoristas. A vereadora Vandeci Moreira disse que, a respeito do saneamento, o prefeito está tomando as devidas providências, junto com a ajuda de Maurício Quintela. O vereador Caio Vitor Barbosa discorreu que também foi procurado por moradores e falou que espera que o problema seja solucionado o mais breve possível. A vereadora Flávia Barbosa questionou sobre os empréstimos consignados, tendo em vista que muitos estão procurando a mesma para informações. O vereador José Ferreira disse que o correto seria que o averbador fosse alguém de disponibilidade e destacou ainda sobre o problema do saneamento. O vereador Railane Oliveira deixou registrado que irá procurar Maurício Quintela, independente do fato do prefeito ter ido ou não, ressaltando que se sensibiliza com esse problema que a população está enfrentando a respeito da manutenção do saneamento básico. O vereador José Ferreira questionou ainda sobre as diárias dos garis e o motivo pelo qual ainda não houve contratação. A vereadora Elaine Nogueira questionou sobre o embasamento do pagamento da diária dos garis
E, por fim, a presidente encerrou a sessão e a redatora de atas lavrou a presente, que vai assinada pelo presidente, primeiro e segundo secretário. Ata em apreciação. Ata em aprovação. Aqueles que aprovam, permaneçam sentados. Os que não aprovam, fiquem de pé. Ata aprovada por unanimidade. E, continuando com o nosso trabalho, coloco a matéria do expediente, mais uma vez, que é o nosso projeto de lei número 5, que dispõe das diretrizes orçamentárias para elaboração e execução financeira do exercício 2022 e das outras providências. Então, é o seguinte, como, mais uma vez, chegou e temos pouco prazo de recebido, coloco mais uma vez para apreciação, para que a gente possa estudá-lo. Está aí o parecer contábil, que eu enviei para todos vocês. E peço a vocês que analisem. Voltaremos nesses 15 dias, de hoje a 15, para que tenhamos tempo suficiente de apreciá-lo, discutirmos. Se achar necessário, nos reuniremos aqui na sede do Poder Legislativo para discutirmos e, posteriormente, colocá-lo em votação. Se alguém tiver alguma colocação, fica à vontade. Eu só pediria, senhora presidente, que a senhora disponibilizasse cópias para a gente. Fica mais fácil da gente analisar, viu? Tudo bem. Cópia concedida. Alguém mais? Pronto. E tudo bem. Tá ok. Vou providenciar. Nada mais a declarar? Então, eu declaro encerrada a sessão de hoje. Tem que ser filmada? Tudo bem, então, antes disso, o vereador Val quer dar uma palavrinha. Só um instantezinho. Eu também achava que era sobre o assunto da LDO, que tinha encerrado. Se a senhora tinha perguntado se tem mais alguma coisa. Mas sobre a sessão ainda tem só um... Certo. Bom dia a todos. Eu queria perguntar e saber, assim, porque eu ia fazer uma indicação e devido aos compromissos não deu tempo. Para mim, mas a presidente pode se informar com o gestor e saber o porquê do aumento dos professores, que está defasado até agora também não houve. E queria também saber que desse uma explicação sobre o 10º de 2015. Segundo dizem que está lá, mas saber se... Aí, como você está mais próximo do gestor, procura saber. Eu também soube, porque minha cunhada me procurou e alguns profissionais da educação sobre o assunto. Diz que a Citrena já veio aqui umas 4 vezes, mas não conseguiu encontrar o gestor, falar com ele. Também não tem resultado do secretário. O secretário não tem nenhuma posição. É o que eles passam para a gente. E, antes de eu fazer essa indicação, posso até fazer, mas saber da nossa presidente, se ela tem como se informar lá e saber o porquê, dar um esclarecimento para a gente. Tudo bem, vereador. Eu vou procurar saber sobre o assunto, mas seria interessante que você documentasse uma indicação. Beleza. Então, ou requerimento a respeito do assunto, né? certo.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhora presidente. Eu compacto a mesma ideia do vereador Val, parabenizar até por lembrar dessa classe, porque a gente sabe a importância que tem o professor, isso a gente já vem falando há muito tempo. E a gente sabe que sempre tem os seus reajustes e, embora a classe seja tão sofrida, ainda passamos por essa situação de estar sempre cobrando. Mas, como grande parte dos professores sabe dos seus direitos, a gente está aqui à disposição, vereador Val, para ajudá-los nessa batalha. A gente sabe que o professor é muito importante desde o início da nossa vida até o fim dela. Eu tenho também um questionamento a fazer. Eu não vou fazer a senhora presidente, porque eu vejo que a senhora presidente não tem culpa com o que acontece na cidade. Eu vou me dirigir a todos, em especial ao gestor, em relação aos kits de merenda escolar. Eu me recordo que, quando iniciou-se essa pandemia, em meados de 2020, que houve essa questão de haver aula ou não, e o município, naquela época, naquela ocasião, disponibilizava os kits. Eu sei que às vezes não vem recurso suficiente para montar o kit, mas na época a gestão completou o kit e todos os filhos, todas as crianças que eram matriculadas tinham direito a esse kit. O recurso ele continua vindo, o dinheiro continua sendo depositado nos cofres públicos. E eu gostaria da explicação do senhor prefeito em relação a essa questão, porque já estamos no mês de julho, iniciaram-se as aulas, mas foram suspensas devido ao aumento de casos, principalmente na parte da educação, onde houve esses casos de Covid. E esses kits da merenda escolar não estão sendo distribuídos. E eu gostaria de saber, senhor prefeito, o que é que está sendo feito em relação aos recursos que entram para a merenda escolar. Porque que eu saiba, é um direito de toda criança. Vocês imaginem o quanto esses kits estavam ajudando essas famílias carentes. Ou seja, cada criança matriculada que ia para a escola tinha seu lanchinho correto, hoje não tem mais. E como é que está a situação? Então, eu gostaria de me dirigir diretamente ao gestor, porque eu sei que é o responsável por tudo isso. Não é secretário, não é vereador, não é ninguém. É diretamente o prefeito, porque as ideias têm que partir do princípio. Então, eu gostaria de deixar essa indagação e também para que as mães das crianças procurem os seus direitos, que são direitos de vocês. Isso aqui não é um bem que o prefeito está fazendo, não. É um direito. Se o governo do estado está fazendo isso, se alguns municípios estão fazendo isso, por que Jaramatá não vai fazer? Muito obrigado. Alguma colocação a mais? Realmente eu deixo as indagações de vocês para quem realmente pode responder. E, no momento, não havendo mais indagações, eu encerro a sessão. Tenham um bom dia a todos e Deus abençoe a todos nós.